fui me perdendo. Aí com 12, 13 anos eu já estava na prostituição. Eu nunca me envolvi em drogas. Isso era pela influência das tuas amizades também? Como que você foi sendo levada para aí? Como que você percebe que chegou a esse ponto, né? Amizades. É. Eles nos abraçam muito bom. Né? É um abraço muito acolhedor. É um abraço muito aconchegante. É algo que te abraça, que te aceita. Eu era, como que eu posso dizer? A rainha da justiça. A dona da justiça. Então eu defendia os fracos e necessitados. Então eu era mais briguenta, mais falante, a mais que ia adiante das pessoas. E isso cativou o mal, né? Então as pessoas do mal veio e me abraçou. Porque o mal, bem colocado no lugar certo, ele consegue transparecer mais que o bem. Ele não consegue viver mais tempo do que o bem. O bem é mais forte, né? Mas o mal colocado no momento certo, ele consegue ofuscar o bem. Você vai dizer que existe escuridão? Não existe escuridão. O que existe é ausência de luz. Então o mal só aparece quando está faltando o bem. Então eu não conhecia o bem. Eu só conhecia o mal. Sim. Então tudo e aquilo era aquela tua realidade. Tudo que vinha de mal para mim estava tudo bem. É. Quanto mais coisas erradas viessem, estava tudo certo. Sim. Aí o que me... E eu falo que a personalidade forte, isso que você fala que você era a rainha da justiça, é a mulher corajosa dos dias de hoje, que a gente fala, vamos ser mulheres fortes, de coragem. Se a gente não tem o discernimento, não adianta nada, a gente usa para o mal, até sem saber, achando que está avançando, achando que está prosperando, achando que está, conquistando lugares, fazendo e acontecendo, e a gente está se distanciando de Deus. Do propósito que Deus tem para nós. Então, muitas vezes a falta de coragem não significa que é covarde. Exatamente. Às vezes é zelo, você estar se resguardando. Todo carro bom, ele pode ter um motor excelente, mas se não tiver freio... É verdade. Exatamente. Então nós somos um carro bom, um motor excelente, mas eu falo assim, o motor nosso é o Deus operando em nós, trabalhando em nós, né? E o Espírito Santo é o freio. Calma agora. Agora é hora de você esperar. E é difícil esperar, né? E nessa época sua mãe também não tinha conhecimento? Não tinha. Daí minha mãe, ela... Não sei se foi por amigos. Não, nós já íamos no terreiro. Como foi o desenvolvimento... O que vocês buscavam lá no terreiro? Porque eu não buscava nada. Já que... Então, porque por mais que falassem, eu passava, o seu próprio pai, né? Eu passava na igreja e via o que essas pessoas têm. Quando ia no terreiro, vocês buscavam o quê? Se sentir melhores? Ter mais prosperidade? O que vocês iam buscar lá? Porque, na verdade, o que acontece... Porque tudo é uma busca daquele vazio, preencher aquele vazio de algum jeito, né? Na verdade, como nós éramos miseráveis em tudo, e as pessoas têm o costume de dizer que tudo é o diabo. Mas, na verdade, tudo são atitudes. O diabo existe, sim. Então, é espírito mal que faz beber. É espírito mal que... Então, vamos lá desenvolver esse espírito. Tirar para fora. Exorcizar isso, né? Aí, quando meu pai falece, a minha mãe, ela começa a se desenvolver na Umbanda. E da Umbanda, ela vai pro Candomblé. Aí, ela tem um outro nível. Com a ideia de ficar mais forte espiritualmente. Aí, com meu pai, eu não tive um conhecimento do que era a Umbanda. Com a minha mãe, eu já convivi com ela ali. Nós servíamos, minha mãe, ela era cavalo, eu era o combono do guia dela. Então eu já convivi, já tive uma convivência dentro do terreiro, quando ela foi fazer a cabeça, entregar para Ori. Então eu convivi. E é aquela busca incansável de paz. Então eu via minha mãe fazer sacrifícios humanos que... Hoje, eu falo assim, como cristão, nós não faríamos. Né? Eu vi minha mãe possuída de demônios, arrastando no chão, lambendo catarro. Comendo galinha passando viva, assim, de pegar com a mão, rasgar e beber o sangue no dente.
Então eu vi coisas assim horripilantes. E mesmo e hoje você vê dessa forma horripilante, vamos dizer assim, mas na época você enxergava assim, você achava estranho ou aquilo para quem está lá é normal? É normal, para quem está lá é parte do ritual. Você fica tão envolvido com aquilo que se torna normal. É normal, natural, é a sua religião. Sim. Né? Na busca incansável de paz, na busca incansável de esperança. Não há um questionamento tipo, por que precisa fazer isso? Por que precisa, sei lá, dar uma bebida para o santo ou queimar isso, queimar aquilo? Achava que é assim que funciona o mundo espiritual. É isso. Se nós formos falar, é assim que funciona. Desculpa chamar de cá. Pode chamar. Se nós formos falar de questionamentos espirituais, nós vamos encontrar até no nosso meio evangélico. Sim. Né? Que as pessoas também questionam o porquê rodar, o porquê falar em línguas, o porquê dizimar, o porquê ofertar. Então, a nossa vida, a vida do ser humano, elas são cheias de questionamentos. Sim. Só quando nós encontramos realmente com Deus, nos despimos, tiramos nós, nos despimos de nós mesmos e falamos, eu vou servir a Ele. Sim. Aí os questionamentos param. Sim. Mas todas as religiões trazem questionamentos. Não tem como, eu vejo às vezes pessoas cristãs se perdendo por tão pouco, dizendo que saiu porque fulano fez isso, parou, porque... Questionamentos. Sim. Não precisa. Simples. Quando você resolve servir a Cristo, a servir a Deus, todos os questionamentos e dúvidas caem por terra. E você vê que o centro é Deus. É só isso. Talvez alguém vá perguntar para você, por que a Sandra? Por que a pastora Sandra? Tem alguém que se ache mais capacitado do que eu para estar aqui, né? Fazendo questionamentos. Mas quando Deus escolhe alguém, Ele derruba todo o protocolo. Só para trazer alguém. Não tem. Então, eu não julgo as pessoas que estão no Espiritismo. Não julgo aquelas como eu que sou cristã e sirvo a Deus de toda a minha alma, porque eu sei que aonde tem ser humano, sempre vai haver questionamentos. Então, tudo que eu vi ali... Existia Deus e Jesus também? Oxalá. Que eu não conheço. Oxalá. Oxalá assim como é outro nome, mas é considerado, né, que é o pai Oxalá, que respeitavam como tal e faziam oferendas como tal. E existe alguma Bíblia que se segue? A Bíblia. A própria Bíblia? A própria Bíblia. E aonde, por exemplo, que fala que não é para buscar os espíritos, os mortos? Essa parte é vista de que forma? Passa, né? Passa batido, não lê. Na verdade, não lê. Hoje nós, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E sair dessas vendas dos olhos não é fácil, porque você vê a Bíblia, uma Bíblia que não é aberta e ela só funciona se abrir, né? Então uma Bíblia que não é aberta, ali o alvo, centro principal, não é uma adoração a Deus, é uma adoração... Você se torna refém de um ser humano que se julga ter um nível espiritual maior do que o seu. Você se torna refém daquilo. Então, na verdade, os orixás, eles escolhem pessoas que vão receber, essas entidades que vão receber, e as pessoas, ou nós, eu vou usar nós porque é o que estava ali, nós na época se tornavam refém da... vou beber água, vou perguntar para o orixá. Vou usar roupa verde, vou perguntar para o orixá. Você se torna refém daquilo. Então, às vezes as pessoas até criticam quem busca a imagem. No terreno não é muito diferente disso, só que é humano. Né? A Joana tem um potencial maior no nível espiritual, então eu vou me consultar com ela, eu vou tomar passe com ela, eu vou fazer os rituais com ela. E aquelas oferendas na encruzilhada, roupas, né, os orixás, os guias, têm roupas certas para usar. Só que a minha mãe, quando ela me trouxe... E essas ordens, assim, elas são recebidas no plano espiritual? No plano espiritual dos orixás. Porque se usa a Bíblia e na Bíblia não tem esses direcionamentos, é como se eles, nos antepassados, recebessem espiritualmente, olha, esse aqui vai usar assim, vai girar assim, é tipo isso. Isso. Se você for olhar... É como a gente enxerga, eu vou fazer uma comparação, mas
Nós somos muito temor, guiados, com muito temor, guiados pelo Espírito Santo. Nós cremos que existe, que o Espírito de Deus habita em nós e nós somos guiados pelo Espírito Santo. É como Qual é a simbologia que nós usaríamos para o Espírito Santo? Nós não usaríamos uma pomba? Sim, né? Então lá vamos por esse caminho, respeitando todas as religiões e com muito temor a Deus. Claro. Lá eles pegam, por exemplo, a imagem de São Benedito, né? E levam até o terreno, torcendo o São Benedito na esquerda e o Zé Pilintra. E assim vai